importante a gente definir as regras do nosso processo. O nosso processo ele é cheio de regras. E uma delas, que influencia diretamente na tua taxa de conversão e no seu resultado, são as regras para você perder uma venda. Porque tem gente que, por falta de regras claras, acabam casando com um lead ruim. E quando eu digo casar, é segurar esse lead por longos períodos na esperança de que ele vai comprar, sendo que ele não vai comprar. E ele está tomando o seu tempo. E a gente sabe que dentro do nosso atendimento, o tempo ele influencia diretamente na performance do nosso resultado. Por exemplo, eu tenho um tempo limitado no meu dia, de 8 horas. Se eu ficar atendendo dentro desse meu tempo limitado, se eu continuar o atendimento de pessoas que não têm potencial de compra ou que têm 99% de chance de não comprar, não vou falar 100% porque é muito, mas a gente já sabe por toda a experiência, tudo que já aconteceu nos nossos atendimentos, a gente já tem ideia do comportamento de quem compra em relação ao comportamento de quem não compra. Então a gente precisa identificar esses pontos de forma intencional. Eu posso até avançar em algum momento, falar assim, olha, eu vou seguir esse atendimento para ver no que dá. Mas eu vou de forma intencional para testar, para poder eu ter cada vez mais certeza que não vale a pena seguir quando o cliente demonstra certos comportamentos. E daí que nascem as regras para as vendas serem perdidas. Eu sempre trago isso daqui e eu peguei muito isso daqui numa visão do Aaron Royce, que é o cara que escreveu o livro Receita Previsível, um livro de vendas bem famoso, que não é necessariamente o modelo de negócio que a gente aplica aqui na agência de viagens, mas tem muito conhecimento interessante ali. E um deles é justamente a relação da performance com a velocidade que você perde uma venda. Muitas vezes, segurar uma pessoa que não deveria estar mais no nosso funil vai comprometer o tempo para eu receber novas pessoas que poderiam avançar no meu atendimento e eu perco tempo com a pessoa errada. Quando a gente fala de prospecção online, que muitos de nós estamos anunciando para poder atrair clientes, a gente sabe que é muito fácil você ter um alto volume de pessoas chegando no teu atendimento e se eu perder tempo com a pessoa errada, eu vou demorar a encontrar a pessoa certa. A gente sabe que para cada 10 atendimentos que eu de fato consigo iniciar, eu tenho um potencial de fechar um. E eu não tenho nenhum problema com isso, porque a gente já sabe aqui que é possível alcançar um resultado extraordinário, mesmo convertendo apenas 10% dos desconhecidos. Porém, eu não posso perder tempo com os 9 que não vão comprar. Eu tenho que ter um limite para eles. Falar, olha, daqui para frente eu não sigo mais com você. Daqui para frente a venda foi perdida. E ser intencional ao ponto de entender que eu vou perder essa venda aqui. Todavia, eu tenho uma estratégia para recuperar essa negociação lá no futuro, no momento mais oportuno, mas o tempo que eu tenho é valioso e eu não posso perdê-lo com a pessoa errada. O objetivo dessa aula é que no final dela a gente consiga gerar reflexão que eu não vou casar com lead ruim. Lead ruim, ele tem que sair rápido do meu atendimento e quanto mais rápido eu identificar que ele é uma pessoa que não faz sentido, mais rápido eu vou conseguir encontrar a pessoa que faz sentido. Legal? O que que é importante a gente entender? Eu vou comentar aqui algumas regras dentro da minha visão, mas não existe. Isso daqui não é o padrão que vocês vão pegar, copiar e colar para vocês. Cada atendimento tem as suas peculiaridades. A gente está aqui para poder conversar, para poder desenvolver o raciocínio. Eu vou abrir um tempo aqui para a gente desenvolver o raciocínio, mas entenda que o teu negócio tem as suas regras. Cada negócio tem suas próprias regras. E não adianta você ficar o tempo todo procurando copiar, colar daquilo que está acontecendo em torno da comunidade. A gente tem que parar para pensar no nosso atendimento, no nosso modelo, que muitas vezes não é semelhante ao modelo do colega do lado, e olhar para o nosso modelo e pensar o que que tem que acontecer para que essa pessoa tenha uma negociação perdida. Claro, existem situações que são aplicáveis para todos os casos, mas existem situações que vão ser específicas, caso a caso. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, tá? O cliente, quando a gente entra em contato com ele, o primeiro passo aqui do nosso processo, tá? A primeira ação do nosso processo aqui.
A gente tem que determinar a regra para poder perder o cliente. Vamos lá, vamos botar aqui, olha. Olha, um, falta de engajamento. Vou botar aqui, olha, início do atendimento. Se o cliente não engajar com você, você vai perder essa venda. Agora, você precisa criar uma regra para isso. A gente aqui recomenda um processo para que isso daqui aconteça que tem três mensagens. Como é que funciona isso? O cliente, ele vai preencher lá a landing page, vai cair no meu CRM e eu vou disparar para ele a mensagem um. Vou botar aqui, olha, M1. Nessa mensagem um, eu vou chamar ele para iniciar o atendimento. Vou lá, fulano, é, estou entrando em. Bom dia, tá, estou entrando em contato porque você solicitou atendimento para o roteiro tal, tal, tal. Podemos conversar agora? Aquela mensagem padrão de boas-vindas. Você vai chamar o cliente para conversar. O cliente ele tem a opção de te responder ou não te responder. Se ele não te responder, aí a gente coloca lá no processo. Isso daqui, gente, vocês precisam trabalhar dentro do negócio de vocês da forma que faz mais sentido, de acordo, inclusive dependendo do produto que você está prospectando, isso daqui pode ter variações. Mas a gente normalmente espera 2 horas, aí vai para M2. A M2, ela já vai chamar, opa, fulano, você chamou, tarará, mas ainda não tive resposta, podemos conversar agora? Tem um horário, tem lá os modelos de mensagens. Bom, mandei a segunda mensagem. Ele não me respondeu, eu vou esperar 24 horas e vou mandar a M3. Repara, existe uma regra: mensagem um, mensagem 2, mensagem 3. Na mensagem 3, a gente já utiliza lá aquele gatilho da culpa. Talvez eu tenha feito algo errado e etc. Nananã. Se puder apenas me dar um feedback, estou finalizando aqui o meu atendimento. Tem aquele modelinho de mensagem que não é o tema da aula de hoje, mas eu já passei várias vezes para vocês isso daí. Então, entrou aqui no M3. Aí o cliente vai falar: bom, não me respondeu. O que que acontece agora? Venda perdida. Perda. Ou perda. Uma perda aqui. Perdi. Reparou? Isso daqui é uma regra, é um modelo de regra. E eu preciso criar isso daqui para tudo que pode me fazer perder vendas dentro é, é, dentro do meu processo. Então, o motivo falta de engajamento, ele dentro do processo é mais ou menos isso daqui. A pessoa que preencheu, chegou, não me respondeu, depois não me respondeu, não me respondeu na M1, M2, M3, então eu vou finalizar essa venda e vou colocar essa pessoa em um outro processo de recuperação. Mas eu não vou ficar aqui mantendo essa pessoa por mais de 24 horas dentro do meu funil. Por quê? Porque o funil atola. Como que o funil atola? Quando você tem tanta negociação dentro do funil que quando você olha, você não tem um controle visual mais daquilo. Você olha e tem 60 pessoas assim em uma coluna lá do teu CRM, em uma das etapas. Aí você olha para aquilo tudo e você não consegue, mas não tem mais tato sobre aquilo. Você precisa olhar, entender, numa olhada para o teu CRM, entender quais são as negociações que estão ali, conseguir enxergar nitidamente quais são os teus próximos passos em tarefas. Senão, teu CRM atola o funil e você vai perder venda, porque você não vai conseguir dar a devida atenção para as pessoas certas. Então, é sobre fazer uma faxina para você encontrar as coisas corretas, os melhores clientes. Eu vou fazer uma faxina tirando os ruins o mais rápido possível. Sempre o mais rápido possível. E para mim, o mais rápido possível com cliente com falta de engajamento é 24 horas. Cara, eu tentei por 24 horas. Eu fui rápido no início do atendimento, eu utilizei lá para o meu M1, eu utilizei o bot conversa, eu mandei bem rapidinho. Posso mandar o bot conversa aqui as três mensagens. Eu fui bem rápido nesse processo. Esse cliente ele não me respondeu, então ele está fora. Ele está fora. Ele perdeu a oportunidade de ter o meu atendimento. Não foi eu que perdi a oportunidade de vender para ele. Está fora. E eu vou liberar o espaço para poder entrar novas pessoas e assim eu tenho que fazer para não acumular. Legal? Então, falta de engajamento
é um dos primeiros desafios que a gente enfrenta no nosso atendimento. O que mais que a gente tem? Olha, dois, interesse barra, vamos botar aqui, interesse barra urgência, tá? Vamos deixar a urgência aqui separado, vai ser melhor. Interesse dessa pessoa. O interesse dela, a gente valida lá naquela etapa que a gente fala do bunch. Uma das etapas do bunch, que é geralmente como a gente começa a conversa com o cliente, é sobre a necessidade do cliente, a necessidade que ele tem. São perguntas que a gente faz para entender se ele já tem alguma coisa formatada na mente dele anterior àquele processo que determine que, pô, essa pessoa ela já estava procurando uma viagem para o Chile. E eu tô aqui vendendo um roteiro no Chile e ela, antes de me encontrar, ela já tinha isso em mente. E como que eu vou saber se ela já tinha isso em mente? Perguntando para ela sobre as expectativas que ela tem em relação à viagem. Uma pessoa que já estava pesquisando sobre uma viagem para o Chile, ela muito provavelmente já tem algumas informações sobre o que que ela gostaria de visitar lá, quais são as experiências que mais fazem sentido para ela. Isso daqui é um indicativo de que ela já tinha um interesse antes mesmo de falar com você. Isso quer dizer que eu vou perder a venda, falar assim, ó, essa pessoa não vai avançar no meu atendimento? Não exatamente. Mas eu posso, dentro da criação de regra aqui, juntar com outros fatores. Por exemplo, tem aqui, olha, o fator 3 que eu ia colocar ali, ó, urgência. Urgência. As pessoas que, quando a gente fala de urgência, é sobre a disponibilidade de compra imediata. Ela tem que estar disponível imediatamente para comprar. E como que eu sei isso daí? Perguntando sobre a confirmação da data de viagem dela. É aquela história do minhas férias não estão confirmadas, meu casamento ainda não foi marcado, meu cartão de crédito ainda não virou. Tudo isso daqui está relacionado com a questão da urgência, que faz com que a gente já que eu não vou vender agora, eu vou levar essa negociação para o futuro. Aí eu vou criar aqui uma regra para poder entender. Com base nas perguntas que eu faço, a gente vai entender se esse cliente está apto para comprar agora ou não. Lembrando que eu preciso conversar, o meu tempo é limitado. Todo mundo aqui, a grande maioria, todo mundo, não, mas a grande maioria aqui trabalha sozinho, é home office. O tempo é limitado. A gente faz todas as funções da empresa. Se eu continuar um atendimento de uma pessoa que não tem urgência de compra, eu vou perder tempo. E esse tempo, ele poderia ser distribuído em muitas outras tarefas dentro da empresa. Tarefas de ações de marketing, tarefas de gestão, financeiro, ou até mesmo de vendas, de atendimento de outros clientes, tá? E quando você começa a juntar esses fatores, por exemplo, olha, eu identifiquei um baixo interesse do cliente. Isso daqui não é uma situação que eu vou falar, ó, o cliente demonstrou baixo interesse, porém, eu vou continuar aqui, mas se ele conectar com outra coisa, um outro problema lá na frente, aí pronto, é o que eu precisava para poder fechar. Então, eu coloco ele aqui como um alerta, tá? Isso daqui é um alerta. É um alerta. Qualquer outra coisa que impeça esse cliente mais para frente, dentro dos motivos que eu vou falar, e ele também teve um problema de interesse, você vai juntar isso daqui e falar, cara, eu já não estava tão interessado, ainda tem esse daqui, pronto, então chegou a hora de perder esse cliente. Urgência é porque eu não vou vender agora, então eu vou levar isso para o futuro. Então, quando no futuro eu devo voltar a falar com esse cliente? Vou botar aqui, ó, quando? Isso daqui eu tenho que descobrir no atendimento para eu fazer a perda da minha venda. Eu entendi que ele não vai comprar agora, eu vou identificar quando que é o momento mais adequado e vou fazer um acordo com o cliente para a gente voltar a conversar naquele que é o momento mais adequado para fazer esse orçamento. Legal? A gente tem também as pessoas que falando de qualificação financeira. Vou botar aqui, olha, qualificação financeira. Por exemplo,
A gente tem aqui no processo, eu já passei várias vezes, gente. Eu estou falando aqui, provavelmente algumas pessoas que vão assistir essa aula gravada vão voltar e falar: tá, mas cadê essa aula? A gente pode colocar na semana que vem e olhar para o processo como um todo e conectar esses pontos daqui. Mas tem um processo dentro do desafio de CRM para vocês olharem. E a gente fala muito sobre também o BANT, que é a metodologia de qualificação, que inclusive é citada também muito lá pelo Aaron Royce, que não foi ele que criou, mas que é muito utilizado na questão de vendas, que entra aqui a questão de budget, que é qualificação financeira, autoridade, authority, need, necessidade, timing, que é urgência. Então, o B do Bunch é justamente essa qualificação financeira. Esse cliente está financeiramente qualificado para comprar aquilo que eu estou vendendo? Eu descubro isso daqui através de perguntas também, através de estratégias. Quando eu coloco lá na landing page o preço do meu roteiro, se é um grupo, tem lá o preço definido do grupo, ou se é um personalizado, e eu faço uma pergunta no formulário, até quanto você pensa em investir na sua viagem? E eu coloco as alternativas para ele entender que, olha, eu estou falando de um roteiro nas Maldivas, a partir de 20 mil por pessoa. Aí a pessoa vai olhar e falar assim, pô, então quer dizer que com menos de 20 mil eu não consigo? É, com menos de 20 mil tu não consegue. E ele nem vai preencher o formulário. Se ele preencher, ele está de acordo que ele vai pagar 20 mil por pessoa para poder fazer uma viagem. Isso foi o que ele te disse no formulário, mas eu preciso validar isso dentro do atendimento para consolidar essa informação e conseguir avançar o atendimento de forma estratégica com esse cliente. Eu vou entender, ele está qualificado financeiramente? Aí a gente vai perguntar. Tem lá também nas perguntas de Bunch, se ele me disse lá que tem 20 mil por pessoa, eu volto lá para conversar com ele com aquele tipo de mensagem. Fulano, quando você preencheu o formulário solicitando atendimento, você disse que tinha 20 mil por pessoa. Você prefere realizar esse pagamento com cartão de crédito ou à vista? Aí vamos supor que ele fala assim: só tem essas opções. Para mim, o ideal era que fosse boleto. Aí tu vai falar: boleto não aprova, é difícil aprovar boleto, ainda mais um boleto 40 mil, duas pessoas, não vai aprovar. Isso daqui é uma raridade, isso daqui acontecer. Fala, vou financiar 40 mil. Fulano, você tem cartão de crédito? Não, não tenho cartão de crédito. Então, não vai aprovar, gente. Sim, pelo menos dentro da minha experiência, uma pessoa que não tem movimentação, que não tem um histórico financeiro de um cartão de crédito, que não tem muita movimentação, que ele tenta financiar uma viagem, e principalmente se é uma viagem de ticket alto, ele não vai conseguir financiar aquilo tudo. Pode ser até que ele consiga aprovar um valor, mas 40 mil financiado é um valor muito alto. Para a financeira, é um risco muito grande, porque a financeira que parcela a viagem no boleto para as operadoras, seja ela qual for, ela não tem garantia nenhuma de que esse cliente vai pagar. Não tem garantia nenhuma. E se o cliente não pagar a viagem, ela também não pode impedir o cliente de embarcar. O cliente ele vai ficar negativado, como qualquer outra dívida ficaria, mas só que é uma compra diferente. Por exemplo, se eu vou comprar um apartamento é um imóvel, é uma garantia. Então eu vou financiar lá 500 mil, mas se eu não pagar, eu perco o apartamento. O apartamento ele não é meu. Se eu comprar um carro financiado, até o que está o carro é da instituição que está financiando. Está alienado a eles e se eu não pagar, é deles o carro. Eles têm o direito de vir buscar e levar. Então, eu vou identificar esse ponto. Se o cliente ele não tem o cartão de crédito para pagar, se ele não vai pagar à vista, ele está me pedindo financiado, eu já sei que esse negócio não vai financiar, então chegou a hora de perder essa venda. Olha, fulano, pela experiência que a gente tem, eu posso até submeter aqui a aprovação, você me mandar os seus dados, eu posso submeter, geralmente tem um formulário que você vai preencher, a gente aqui manda um formulário para o cliente, criou uma landing page no RD, manda o formulário para o cliente, e o cliente preenche aquele formulário e a gente submete à aprovação. Normalmente, essas financeiras, você não precisa ter o pacote pronto, falar se é tanto. Você manda para a financeira e a financeira diz: eu consigo financiar até tanto, até tantos mil reais para esse cliente. E você não precisa, aí depende, cada um tem a sua regra, tá? Você vai olhar para o seu negócio e entender como que funciona aqui comigo, dentro dos meios de financiamento que eu tenho.
E se não for aprovado, tu não avança isso. Ou então, se tu já entender que isso não aprova dentro do perfil que tá, tu já não avança. Fala, olha, fulano, infelizmente, se não for com cartão de crédito ou à vista, a gente não vai conseguir financiar esse valor todo no boleto. Não existe nenhuma outra forma, fulano. Não. Então, ou você troca Maldivas por Maragogi, ou então não tem jeito. Aí eu posso até tentar com o cliente outros destinos que vão ter tickets menores, mas a princípio aqui é uma venda perdida. E aí você vai ter que criar a tua regra para poder, através de uma falta de qualidade financeira, você perder essa venda. O que mais a gente pode encontrar aqui? Por exemplo, eh, falta de decisão, né? Eu estou conversando com o meu cliente e esse cliente não se decide. Por mais que eu pergunte para ele, ele não me ajuda com as respostas para eu entender o que que eu preciso colocar dentro do orçamento dele, o que eu mando ele não quer, ele fica me pedindo para ir de um lado para o outro, fica me pedindo para pegar um orçamento de um para o outro. Eu tenho que olhar para esse tipo de atendimento e entender até onde eu vou com esse cliente e criar uma regra. Falar, ó, daqui para frente eu faço uma vez, eu faço duas, eu faço três. A partir disso daqui, eu já não faço mais. Falo, olha, fulano, infelizmente, eu não sou. A gente tem que se posicionar. Eu não sou um tipo de empresa aqui que vai ficar buscando aqui trabalhar o melhor preço para você bater aqui, bater ali um preço. Não, a gente vai focar aqui na sua experiência. Então, se o cliente ele não está seguindo o teu processo, te entregando as informações que você precisa, do jeito que você precisa, para poder montar o melhor roteiro para ele, e ele, ao mesmo tempo, por falta dessa informação, fica te pedindo um monte de coisa aleatória, e você fica feito um doido, você tem que botar um ponto final nisso daqui. Porque nesse ficar feito um doido, o que que vai acontecer? Tu vai demandar muito tempo para aquele cliente, muito esforço para ele, e no final ele não vai comprar, e você, com todo aquele tempo que você utilizou em prol desse atendimento, você deixou de fazer com os outros. Então, tem que buscar realmente as pessoas que vão se comportar da maneira que eu gostaria que elas se comportassem. Se não, é tranquilo, o anúncio está rodando, vai chegar outras pessoas e a vida segue. É aquele negócio, não casar com o lead. Se o cliente não tiver clareza sobre as suas necessidades, eu demorar muito para tomar a decisão, tipo, eu mandei a proposta, ele não me responde mais. Ele não decidiu. Tá aqui, a proposta está na mão, ele parou de me responder. Até onde eu vou com esse cliente? Até onde eu vou, mantenho ele aqui ativo no meu CRM, atolando lá o fundo do meu funil, porque o cliente não tomou a decisão de compra. Ele, pô, se comportou muito bem. Então, repara que essa falta de decisão, ela se aplica em vários momentos. O cliente se comportou muito bem até a hora que ele recebeu a proposta. Depois que ele recebeu a proposta, ele não tomou o próximo passo, que era a decisão de compra. Até onde que eu mantenho essa negociação dentro do meu CRM? Porque esse negócio vai perder a validade também. Eu vou ter que ficar refazendo proposta para ele, não vou. Até onde eu vou com isso daqui? Então, crie a sua regra para você não extrapolar esse tempo e comprometer todo o restante que você está trabalhando ali. Todo o volume que você pode atender, você vai comprometer porque você perdeu muito tempo com uma pessoa desqualificada. O que mais a gente pode encontrar aqui? Incompatibilidade do perfil. Um cliente totalmente fora daquele perfil que tu está trabalhando. E você pode entender isso daqui a partir de perguntas. E você pode, dentro dessas tuas regras, falar assim: olha, daqui para frente eu não sigo, ou daqui para frente o produto não é esse que esse cliente vai comprar. Então, entender que essa incompatibilidade do perfil, por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo aqui um roteiro religioso, é um roteiro religioso voltado para católicos, Terra Santa, e a pessoa que vem do outro lado, ela também tem o mesmo objetivo religioso, sendo que ela não é católica.
E a experiência do católico é diferente da experiência do não católico. Aí entra, ó, esses perfis daqui, eles não batem. Será que eu devo seguir com atendimento desse jeito? Sim ou não? Isso daqui é um exemplo de incompatibilidade e você olhar para o teu cliente e falar, isso daqui poderia seguir, essa venda poderia acontecer e esse cliente poderia voltar insatisfeito da viagem. Isso daqui é um ponto. Mas eu também posso olhar pelo ponto da total incompatibilidade, no sentido daquele cliente realmente não ter o perfil do cliente que você busca, o perfil de cliente ideal que você busca para sua agência. E aí você precisa ter clareza sobre quem você gostaria de atender, qual é o perfil de cliente que você tem e entender. Essa daqui é a pessoa que eu quero atender, não é? Obviamente, a gente não está aqui para poder escolher o cliente, falar, eu só atendo se for assim, se for assado, mas em alguns casos isso daqui pode se aplicar e você pode desenvolver regras para poder identificar o perfil, classificar esse perfil e falar, olha, daqui para frente eu não posso seguir com essa pessoa porque ela está fora do perfil que esse produto pede. Ou então eu vou oferecer para ela um outro produto que não é esse exatamente, mas que vai estar mais de acordo com o perfil dela, tá? Também falando de incompatibilidade de perfil, um cliente que vem me pedir para bater preço. Fica me trazendo um monte de orçamento de um monte de lugar e fica fazendo leilão de preço. Aí me fala assim, ó, ah, eu fui naquela agência X do shopping e tava mais barato. Se tu bater esse preço, eu fecho com você. Aí fica a gente feito um louco aqui para poder bater esse preço. Aí depois ele pega o teu orçamento, aí vai lá para outra loja, aí fala assim, olha, eu consegui um orçamento mais barato que o seu. Se você bater aqui, eu fecho com você. E fica nesse jogo. Então, se você identificar esse tipo de comportamento, eu entendo que isso é uma incompatibilidade do perfil e a gente precisa perder essa pessoa. Pegando já nesse ponto aqui também, eu vou colocar, só para poder constar, uma pessoa que tem foco no preço. Tem foco no preço. Você vai pensar, obviamente, se aquilo dali é o que eu quero. A pessoa só está vindo pelo preço, falando de preço o tempo todo, preço, preço, preço. E nós, dentro da nossa qualidade profissional, a gente não é exatamente preço, mas sim a melhor experiência de viagem. Se for pelo preço, a melhor empresa é aquele site da internet, que o cliente vai por conta própria, cuida da própria viagem dele. Agora, não faz sentido ele querer uma assistência profissional, uma orientação pré, durante e pós-viagem e querer preço ao mesmo tempo. Essas coisas não combinam. É tipo água e óleo. Tipo, eu quero a melhor prestação de serviço e eu quero o melhor preço, entende? Então, cliente que tem muito foco no preço, obviamente, eu vou ter aquelas mensagens de quebra de objeção, fulano, se o teu objetivo realmente é preço, eu não vou conseguir superar suas expectativas. Porém, se para você o que faz mais sentido é viver a melhor experiência da viagem, nananã, ter assistência 24 horas e toda a segurança, aí eu posso te ajudar. O que que faz mais sentido para você, fulano? Ter a viagem mais barata ou ter a melhor experiência? Cara, eu vou quebrar logo essa objeção, resolver. Se o cliente falar, não, para mim o mais importante é o preço mesmo, não sei o quê, fala, então, fulano, é a agência que vai te atender, não sou eu. A agência que vai te atender, de repente, é esse site da internet que vai ter o preço mais barato. Você pode ficar à vontade. Agora, comigo aqui, eu vou realmente focar na tua experiência, no suporte 24 horas, para poder garantir que tudo dê certo na sua viagem. Defina suas regras. Aí é aquele negócio, eu posso passar horas, dias brigando com o cliente em relação a preço, entrando realmente numa guerra de preço no mercado, e lá no final o cliente ainda não me escolher, ou então se ele me escolher, é aquele negócio, em uma guerra de preço, quem ganhar a disputa é o perdedor. Entende? Porque se eu entrei numa guerra de preço, eu vou cortar a minha margem. Então não adianta eu fechar uma venda de margem cortada onde o cliente só comprou porque eu era o mais barato. Esse cliente me fez ter uma receita menor e esse cliente só vai comprar de mim de novo se eu tiver o menor preço. Por R$ 10 ele vai me trocar. Aí eu vou me perguntar: será que vale a pena seguir com esse cliente? Ou eu vou criar aqui uma regra? Porque às vezes colocar o cliente e falar assim: olha,
Falar para ele, ó, o meu negócio é a sua melhor experiência. Se você não quer viver a melhor experiência, pode comprar lá desse portal da internet que você está me apresentando aqui. E você fizer isso de uma maneira bem segura, o cliente vai falar, opa, ele está falando sério. E o cliente vai ficar pensativo com isso. Ele não vai esquecer de você. Isso é posicionamento. Ele vai entender quem é você a partir das suas atitudes. E de repente você consegue reverter todo o atendimento porque você teve a coragem de dispensar aquele cliente e fazê-lo refletir sobre a experiência da viagem dele. Ele não vai tirar aquilo da cabeça e ele pode acabar voltando para você, sendo que dessa forma ele vai voltar totalmente dentro do teu jogo, domesticado para você. Falar assim, agora sim esse cara tá jogando o jogo que eu quero jogar, que é o jogo da experiência, o jogo da qualidade. Legal? Outro ponto também aqui, eu tenho que fazer uma apresentação da proposta, principalmente se é um roteiro personalizado. Pô, esse cliente daqui, ele não aceita acordos comigo. Vou botar aqui, olha, 8, não aceita acordos. Se ele não aceita acordos que eu faço com ele, como por exemplo o acordo de entrar em uma chamada para apresentar a proposta, eu posso simplesmente não atendê-lo. Falar assim, olha, fulano, infelizmente, no nosso modelo de trabalho, é muito importante que o cliente tenha 100% de clareza sobre aquilo que ele está comprando. Se eu simplesmente te enviar uma cotação personalizada para você analisar por conta própria, talvez você não entenda 100% do que eu planejei para você. Em uma reunião de 10 minutos, eu consigo te explicar todos os detalhes que foram planejados e eu ainda vou responder as suas perguntas. Dessa forma, você vai fazer uma compra muito mais consciente. Faz sentido para você dessa forma, fulano? Não, eu prefiro receber por aqui mesmo. Então, o que que esse cliente está dizendo para você? Ele está dizendo o seguinte: olha, manda o teu orçamento que eu vou procurar aqui, vou juntar isso daqui, vou procurar o lugar mais barato para eu comprar. É isso que ele está dizendo para você, de forma indireta, mas é basicamente o recado que ele te manda. Óbvio, existem vários acordos ao longo do teu atendimento. Tem, por exemplo, aquele acordo de reserva que a gente traz muito, de trazer o cliente para, olha, fulano, eu estou aqui no início do atendimento, mas eu estou falando, ó, lá na frente, se eu conseguir atender tuas expectativas aqui e o preço ficar dentro, eu vou precisar, fulano, que tu me mande uma foto do teu documento pelo WhatsApp para eu fazer a tua reserva e congelar o preço pelo menos por hoje, para a gente conseguir finalizar a negociação sem que o preço altere. Tudo bem para você? O cliente falar, não, não está tudo bem, não quero reservar nada. O cliente falar isso para você, você fala, opa, como assim? Então quer dizer que eu vou ter que seguir o meu atendimento sem garantia de que se eu fizer o meu melhor, encontrar aquilo que você está buscando, dentro do preço que você está buscando, mesmo assim você não me manda o teu documento para eu fazer uma reserva, então eu vou me perguntar, eu sigo esse atendimento sim ou não? Isso daqui é acordo. Se o cliente não aceitar os acordos com você, você não deve seguir. E acordo, gente, a venda é um acordo. Você tem que trabalhar pequenos acordos. Aqui dá uma aula também. Só todos os acordos que você vai fazer dentro de um processo de atendimento. E o acordo final é o acordo do fechamento. É o casamento que você faz. Do casamento, você chama para ir no cinema, chama para ir no restaurante, pede em namoro, passa um tempo em namoro, pede em noivado, depois pede em casamento. É uma jornada, são vários acordos até o casamento. Não é diferente aqui com o nosso cliente. O que mais a gente pode colocar aqui? Procrastinação do cliente. Tá aqui, olha. Procrastinação. O cliente, ele fica adiando a decisão dele. Tem aqui, olha, a falta de decisão. A procrastinação, ela é bem parecida com a falta de decisão, sendo que o cliente, ele, na falta de decisão, ele claramente não está decidindo. Na procrastinação, ele está adiando essa decisão. E ele fica adiando a decisão, e você vai ter que botar um ponto final. Falar, olha, fulano, vamos fazer o seguinte, tu vai definir o ponto que você vai pegar, e falar assim, ó, fulano, vamos fazer o seguinte, tal dia eu volto a entrar em contato com você, que ou eu vou descobrir qual é o dia que ele, qual é o momento que ele vai estar mais preparado para poder tomar essa decisão.
e vou marcar a continuidade do atendimento para aquele momento. E vou deixar claro para ele, eu não posso ficar aqui. A gente tem muitos clientes aqui para poder atender, eu não posso ficar adiando essa decisão, refazendo o teu orçamento toda hora. Eu preciso entender, fulano, qual é o momento que você vai estar preparado para tomar essa decisão? Qual é o melhor momento? E trazer ele para o jogo, entender a data no futuro que faz mais sentido voltar para poder parar com essa procrastinação e perder a minha venda para liberar tempo aqui no meu atendimento. Ah, eu também posso aqui pegar no ponto de autoridade. Daqui era mais lá para o início, acabei esquecendo de colocar. Autoridade é quando eu estou apresentando uma proposta e eu não estou conversando com todas as pessoas que decidem. É importante que você entre numa reunião de apresentação de proposta com os decisores, porque senão o que que vai acontecer? Tá aqui, olha, esse daqui é o marido, esse daqui é a esposa. Eu preciso dos dois juntos na decisão, no momento de decisão. E a apresentação de proposta é um momento que eu tenho a possibilidade de fazer o fechamento da venda. Se eu conversar só com um desses daqui e deixar que ele repasse a informação para o outro, ele não vai repassar da forma que você pode repassar. Além disso, você não vai quebrar as objeções que eles vão criar em conversa entre eles. Se tiver todo mundo junto em uma reunião, toda objeção que aparecer, você consegue esclarecer para esses clientes tomarem a melhor decisão. Ahn, outro ponto também, pauta de credibilidade. Bruno, como assim falta de credibilidade? Chegou uma pessoa para mim que é desconhecida, veio através de um anúncio. O que que ela quer? Ela quer uma passagem aérea para daqui a 7 dias. Quer pagar no cartão isso daqui? Não vendo. Eu não vendo. Dali já é uma venda perdida. Fulano, a gente é uma agência de viagens que trabalha de maneira programada. Então, todas as viagens que a gente planeja aqui são viagens programadas, salvo se ele tem credibilidade. O que que é ele ter credibilidade? É um cliente corporativo que eu tenho. É um cliente, é uma empresa que eu já conheço, é uma empresa que já está aqui, que existe de fato, é uma multinacional, Pronto, aí esse cara pode me pedir para amanhã a passar, pode me pedir para hoje, que está tranquilo. É uma empresa. Agora, se é um cliente de pessoa física, naquele padrão bem comum de golpe, ele não tem credibilidade para mim. Se ele está me pedindo uma passagem para os próximos dias, 7 dias, 15 dias, um mês, entendendo que nós não temos o menor preço, que ele poderia comprar isso direto na companhia aérea, poderia comprar isso num portal tipo Decolar e etc. Se ele está vindo para mim, ele não tem credibilidade nenhuma comigo. Ele não vai conseguir fazer a compra dele. E eu vou explicar para ele, fulano, nós somos um modelo de agência que trabalha com viagens programadas. Nossos clientes compram viagens para os próximos meses, não para os próximos dias. Dessa forma, fulano, eu não consigo te atender, tá bom? A menos que ele pague à vista. Aí tu vai criar a tua regra. Ó, o pagamento é à vista? Se for à vista, eu emito. Não, é cartão. Então, se for cartão, fulano, a gente não consegue emitir o teu bilhete com esse prazo. Crie tua regra e não atende por falta de credibilidade, tá? É, essa questão aqui de não aceitar acordos, tá? Vou botar aqui acordo, reunião também. Vou botar aqui, ó, barra reunião. Para poder ficar claro, tá? Então, essas pessoas elas precisam, se eu vou marcar uma reunião para poder apresentar, é um acordo, mas pô, ela não aceita entrar numa reunião comigo, ela não colabora comigo, ela não me manda as informações que eu peço. Tudo isso daqui dificulta o meu processo de atendimento e eu tenho que parar e falar assim, olha, sem essas informações, fulano, eu não consigo seguir o nosso atendimento. E pode finalizar a tua venda. Tu não vai perder tempo com essas pessoas.